A civilização começou há 10 mil anos. A primeira plantação de arroz. O entendimento é manifestado na cerâmica pintada. O cultivo de arroz e a cerâmica pintada são ancestrais. A China é venerável e grande. Onde se originou sua civilização? Há as ruínas arqueológicas da cidade de Lianzhou, Ramudu e Huahuchao. Ao lado do rio Puyan, a 100 quilômetros da margem sul do rio Tiantang, está o local neolítico de Shangshan, que remonta a 10 mil anos. Neste local foram descobertos o arroz primitivo, a aldeia, a cerâmica de revestimento vermelho e a ferramenta de amolar pedras. Todas essas coisas provam que a civilização chinesa tem uma história muito mais longa. No final do outono de 2000, o arqueólogo Jian Leping liderou a equipe de pesquisa formada em conjunto pelo Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia de Zhejiang e pelo Museu Puyan para iniciar os anos de extenuantes escavações e pesquisas. Quanto à vala em Shangshan, apenas cavamos um pequeno poço de teste com 1,5 metros por 2 metros de tamanho. Ao fundo, desenterramos o fragmento de cerâmica vermelha. No processo de escavação, passamos a ter mais dúvidas, porque tudo era inédito. Além da cerâmica vermelha, na verdade, também encontramos muitas bolas de pedra e algumas pedras de moinho. Um fragmento de cerâmica confirmou que o arroz foi plantado há 10 mil anos. No planalto baixo de Shangshan, cacos de cerâmica vermelha misturados com cascas de arroz foram escavados. Ao observar e analisar a cerâmica de inclusão de carvão, os arqueólogos encontraram a evidência direta da economia do cultivo de arroz. Nos restos de arroz de Shangshan foram encontrados muitos restos de ráquila com características de cultivo. A ráquila é a junção entre a gluma do arroz e o ramo da raquis. A superfície da ráquila do arroz selvagem é lisa. Ele cairá naturalmente quando o arroz estiver maduro. A pegabilidade das espiguetas e a adesão dos grãos do arroz cultivado foram fortalecidas pela intervenção humana na seleção das sementes. A função de derramamento natural foi degenerada. A espigueta deve ser arrancada do colmo na hora da colheita e ficará uma cicatriz na ráquila. A ráquila tornou-se o motivo mais confiável para distinguir o arroz selvagem do arroz cultivado. Além da evidência da ráquila, nos vários estratos de Shangshan também foi encontrado fitólitos de arroz. Podemos identificar as características silvestres e cultivadas que carregam. Esses fitólitos de arroz são divididos em casca do tipo duplo pico e folha em forma de leque. Esses foram encontrados na camada de solo bruto e no extrato cultural e refletem a transformação do arroz de Shangshan de selvagem a doméstico. Além da descoberta contínua do arroz, o importante é a datação por radiocarbono. O arroz é de 9 mil anos atrás, talvez até mais antigo. A datação por carbono 14 indica que a domesticação do arroz em Shangshan começou há 10 mil anos. Isso forneceu uma pista cultural importante. Na bacia do rio Tiantang, onde Shangshan está localizada, é o provável berço da agricultura mundial de cultivo de arroz. De fato, durante a era Shangshan, a escala da agricultura de cultivo de arroz era grande até certo ponto. Em nosso último levantamento do local, mais de 100 amostras de solo foram coletadas. Em quase todas as amostras há arroz. Isso sugere que o arroz era um tipo de alimento muito comum naquela época. O arroz é uma planta graminosa anual. Suas espigas de grãos são processadas e descascadas para produzir arroz, que é o principal alimento do ser humano.
Ele contém água, carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, etc. É a base material importante para os organismos vivos. Pode produzir calor e promover a circulação sanguínea e o metabolismo. Os lados médios e inferior do rio Yangtze são reconhecidos como as regiões onde originou o cultivo de arroz. No entanto, a possibilidade de domesticação paralela de arroz em diferentes regiões do rio Yangtze é pequena. É mais provável que tenha ocorrido numa pequena região. Assim, em condições ambientais semelhantes, um círculo de difusão precoce foi formado em regiões maiores, culturalmente conectadas. Esse padrão de origem tem mais chance de ser verdadeiro. Os vestígios de cultivo de arroz de 10 mil anos de Shaanxi são evidências poderosas para esse padrão. Com base no arroz descoberto na Ásia, podemos confirmar que o arroz é originário da China. Há pouca controvérsia na comunidade acadêmica internacional. Quanto à parte específica da China, é o curso médio inferior do rio Yangtze. Além do local de Shaanxi, 19 locais foram descobertos de fato. Em todos eles foram encontrados restos de arroz, incluindo várias formas de fitólitos de arroz, como cascas de arroz em cacos de cerâmica. Compostos de carbono também foram encontrados. No local cultural de Shaanxi, o que foi encontrado não foi apenas a evidência do arroz doméstico mais antigo, mas também a evidência de plantio, colheita, processamento e consumo de arroz. Isso formou uma cadeia de evidências da agricultura do arroz doméstico. O principal é que encontramos muitas cascas de arroz. Na verdade, são cascas de arroz e acho que são o farelo mais antigo. O arroz e as cascas foram separados. Bem, o arroz era para ser comido. Ao analisar os microvestígios, encontramos nas lâminas das ferramentas de pedra e relacionados à colheita de gramíneas. Também encontramos restos de fitólitos de arroz. Com base nessas evidências, acreditamos que as ferramentas de pedra eram usadas para colheitas na época. Um conjunto de ferramentas de pedra foi encontrado nos primeiros dias. Eles eram chamados de mós e varas, através das quais o arroz era moído. Na verdade, também encontramos nas mós e varetas grãos de amido de arroz e fitólitos de arroz, entre outros. Locais diferentes se complementam de diferentes perspectivas. Por exemplo, em Wuxi, no condado de Youkan, os restos vegetais e animais estão relativamente melhor preservados. É o local ideal para estudar a origem do arroz doméstico no início do período neolítico, bem como a relação entre a origem da agricultura e a adaptação ambiental. Como se sabe, os seres humanos evoluíram gradualmente da caça e coleta para o cultivo de arroz, incluindo principalmente assentamento, ferramentas de produção apropriadas e utensílios domésticos, certa quantidade de população e certa distribuição da população. Tudo o que mencionei foi encontrado em Shaanxi. A civilização chinesa começou a surgir na fase de gênese da agricultura. A cultura Shaanxi recebeu o nome de Shaanxi no condado de Pudian, na cidade de Jinhua, e o ponto de partida do processo de formação da civilização chinesa, baseada na civilização de cultivo de arroz no sul e na civilização de cultivo de milho no norte. Parece estar em andamento na cultura Shaanxi, por isso define a tendência, o longo caminho para o desenvolvimento da agricultura de arroz e da civilização baseada no arroz. Já existia a cultura do arroz em Hamuju há 7.000 anos. Depois descobrimos Huahuqiao, que tinha quase 8.000 anos. Naquela época, acreditava-se que o cultivo de arroz começou há cerca de 8.000 anos, mas agora sabemos que começou há cerca de 10.000 anos. Assim, acho que antecipou a história da domesticação humana do arroz em 2.000 anos. Em certo sentido, sua descoberta reescreveu a história da agricultura humana. Yen Longping, que é conhecido como o pai do arroz híbrido do mundo, escreveu: o Shaanxi de 10.000 anos, a origem do arroz do mundo para a cultura de Shaanxi como octogenário.
Os postes e fossos envolventes revelam as aldeias primitivas que começaram a tomar forma. O povo Shangsheng não apenas foi pioneiro do arroz doméstico, mas também utilizou o chumbo para cavar valas e construir aldeias. O povo Shangsheng começou a se estabelecer por causa do cultivo de arroz e o assentamento levou ao surgimento de aldeias primitivas. Dessa forma, o primeiro assentamento agrícola na cultura de cultivo de arroz do leste asiático alcançou o desenvolvimento inicial. Este é um salto qualitativo na história da civilização humana. A principal evidência da cultura Shangsheng nas aldeias se manifesta principalmente na aparência geral dos locais das casas e das valas envolventes. Os locais das casas são divididos em tipo de ranhura e tipo de coluna, a maioria do tipo coluna composta por postes. Os chamados postes foram cavados pelos ancestrais primitivos na fundação para enterrar colunas. Depois que a casa foi abandonada, as colunas apodreceram, deixando as cavernas de lama dos postes. A importância de Shangsheng está em seus edifícios de madeira. Fileiras de pilares de madeira sustentavam a estrutura da casa. Desde a fundação do edifício, os restos das 3 fileiras de postes informam que esse tipo de construção de madeira surgiu já na era Shangsheng. Esta é uma evidência importante do povo Shangsheng. Quanto a este local de postes, existem 11 postes em cada linha. Seus diâmetros variam de 40 a 50 centímetros e suas profundidades variam de 70 a 90 centímetros. As 3 fileiras de postes formaram uma matriz de 11 metros de comprimento e 6 metros de largura. Não é difícil imaginar que existiu uma casa de grande porte aqui. Depois que Shangsheng entrou no período intermediário há 9.000 anos, surgiram as valas envolventes. São as instalações defensivas das aldeias. Sendo assim, o desenvolvimento do assentamento entrou em uma nova etapa. Shangsheng é a forma embrionária de uma aldeia primitiva. Além disso, as valas foram encontradas em várias partes do local. Isso prova que era uma aldeia primitiva. Não é um assentamento temporário, mas permanente. Além do mais, em alguns locais a casa permanece. As sepulturas e o terreno plano para atividade humana em grande escala foram encontrados, surgindo a vida sedentária. Quanto às condições de assentamento, pode-se dizer que o sedentarismo, a agricultura e a domesticação do arroz ocorreram simultaneamente. Essa é uma característica da origem do arroz e do sedentarismo da China. Temos a mudança para o sedentarismo, por um lado, e o desenvolvimento da relação entre organismos geneticamente modificados e domesticados, por outro lado. Há 10.000 anos, a maioria dos antigos habitantes da Terra ainda ganhava vida coletando e caçando na natureza e vivia uma vida em caverna caracterizada pela economia extrativa. Por outro lado, ao mesmo tempo, o antigo povo de Shangsheng já estava construindo suas cabanas, cavando trincheiras e construindo aldeias, com uma vida sedentária caracterizando a economia produtiva. Os primeiros aglomerados de assentamento neolíticos do rio Tiantan são representados por Shangsheng. Eles assumiram a liderança para entrar no estágio de desenvolvimento histórico da vila primária. O famoso arqueólogo professor Yan Wenmin, da Universidade de Pequim, escreveu o título A Aldeia Chinesa Primitiva número 1 para isso. Assim, o misterioso leste deu passo crucial em direção à civilização agrícola. A louça de barro e a cerâmica iniciaram a civilização artesanal da humanidade. Nos locais de Shangsheng espalhados nas proximidades do rio Tiantan, muitos implementos de pedra forjada e moída, bem como uma grande quantidade de utensílios de cerâmica foram desenterrados. Os implementos de pedra incluem a ferramenta de pedra lascada, a ferramenta de pedra de núcleo, a ferramenta de pedra perfurada, a faca de pedra em forma de foice, a pedra de amolar, o polidor, etc. A cerâmica é dividida em tipo de inclusão de carvão e de areia. No início, a cerâmica de carvão era dominante. No período posterior, a cerâmica de areia aumentou. Há um grande número de bacias de paredes largas entre a cerâmica, bem como a jarra de alça dupla, o prato de fundo chato, o prato de pé redondo, potes, tigelas. São de cerâmica simples. Há padrões de impressões de estampas na cerâmica. Elas possuem a borda multiangular, o pé em forma de mamilo, etc. Esses inúmeros fragmentos foram enterrados profundamente. Ao cavar fundo no solo e juntá-los meticulosamente, os arqueólogos finalmente os transformaram em cerâmicas completas.
Todas essas cerâmicas e utensílios de pedra tornaram-se objetos simbólicos de um antigo sistema cultural que existiu há cerca de 10 mil anos. Entre 10 mil anos atrás e 8.500 anos atrás, esse sistema cultural arqueológico único nunca foi descontinuado. A cerâmica é altamente plástica e mutável e pode incorporar ao máximo as características distintivas de uma cultura arqueológica. A bacia de paredes largas é o objeto mais representativo e típico da cultura Shangsheng. Veja esta bacia restaurada com paredes alargadas. Tem o topo aberto, boca redonda, barriga oblíqua, fundo plano, alça única, corpo de barro grosso e revestimento vermelho. O diâmetro de sua boca é de cerca de 50 centímetros, é maciço em forma, e isso é sem precedentes. Deve ser o utensílio mais importante da cultura Shangsheng. Quando os antigos faziam artesanato, incorporavam suas visões de mundo a eles. O artesanato também reflete seu conhecimento, adoração ou imaginação sobre a natureza. Então, essas coisas se manifestaram nos padrões coloridos da cerâmica. Há cerca de 9 mil anos nasceu um novo tipo de cerâmica da cultura Shangsheng, a cerâmica pintada. Nessas cerâmicas pintadas, os padrões de sol e outros padrões feitos de linhas curtas foram desenhados no fundo vermelho. Esta é a cerâmica pintada mais antiga do mundo. A cerâmica pintada de Shangsheng é a mais antiga do mundo. É linda. Embora as coisas daquela época fossem bastante primitivas, ainda são lindas hoje. A cerâmica pintada de Shangsheng é a flor deslumbrante da civilização primitiva de cultivo de arroz. Da cerâmica simples à cerâmica pintada e do monocromático ao multicolorido, o povo Shangsheng criou arte e beleza com suas próprias mãos. Isso também reflete a evolução e o rápido aprimoramento das ideias estéticas do povo Shangsheng. Esta é a prova original das habilidades de criação artesanal dos ancestrais humanos e a mais antiga inovação cultural na vasta terra da China. Shangsheng, de 10 mil anos, é a glória da China. Shangsheng não é um caso arqueológico individual de Pujian. Pertence a um sistema cultural que foi transmitido e desenvolvido continuamente. Em 2006, os arqueólogos batizaram essa cultura de cultura Shangsheng. Em outubro de 2021, Cao Dongcao foi encontrado na cidade de Lanxi. Até agora, arqueólogos descobriram 20 locais na província de Zhejiang. Todos eles pertencem à grande família da cultura Shangsheng. Entre esses 20 locais, o Xiaohuanshen, na cidade de Xianzhou, cobre uma área de mais de 100 mil metros quadrados e é o maior assentamento humano da era neolítica nas margens do rio Yangtze. Em Jiaotou de Yiyu, vários restos de casas, postes, poços de utensílio e 3 sepulturas foram encontrados. Em uma das sepulturas, esqueletos humanos estão bem preservados. Uma cerâmica vermelha estava enterrada com um dos corpos. Essas sepulturas são o primeiro aglomerado de sepulturas neolíticas encontradas na província de Zhejiang. Os enterrados eram o primeiro povo de Zhejiang. Um certo número de artigos de cerâmica também foi encontrado em Jiaotou. Eles estão em 2 cores, a cor branca leitosa e a cor vermelha. Os padrões coloridos eram os do Sol e os misteriosos como os símbolos de adivinhação. Além disso, o padrão do Sol é o padrão de cerâmica pintada mais antigo encontrado até agora. O que mais nos impressiona sobre a cerâmica na cultura Shangsheng é a diversidade de estilos e formas, bem como as tecnologias para fazer a cerâmica. No local de Xiantan, no condado de Changzhou, há muitos potes de cerâmica. Vários artigos de cerâmica e utensílios de pedra foram escavados no local. A bacia de paredes largas, a jarra de pés redondos, a jarra de fundo chato, a tigela e a xícara formam o conjunto básico de cerâmica. Eles são um novo tipo da cultura Shangsheng. Em Rohuashan, do condado de Longniu, uma antiga fábrica de louça de barro onde foi encontrada a distribuição de blocos de pedra. Esses 20 locais culturais de Shangsheng cobrem quase toda a bacia do rio Tiantang e se estendem até a bacia do rio Linjia, no sul, apresentando os estágios iniciais, intermediários e posteriores de desenvolvimento.
Eles são os aglomerados de assentamentos neolíticos de maior escala, distribuídos no leste da Ásia, descobertos até agora. Esses 20 locais culturais de Shanshen são como 20 joias enterradas sob a poeira da história. Através da escavação de um grupo de arqueólogos após o outro, eles lançaram a luz deslumbrante da civilização chinesa. Quando olhamos para todos, veremos Shanshen de 10 mil anos, Huahuqiao e Hamuju de quase 8 e 7 mil anos. E as ruínas de Lianzhou de 5 mil anos podem ser rastreadas em termos de sequência cultural. A cultura Shanshen é predecessora da cultura neolítica do rio Yangtze e da civilização que veio depois dela. Shanshen não é grande, mas nesse local foram descobertos os restos do primeiro arroz doméstico. Esses restos representam a cultura mais antiga de cultivo de arroz. Entretanto, um grande número de artigos de cerâmica pintada foram descobertos nesse local. É a cerâmica mais antiga do mundo. A cultura Shanshen provavelmente está distribuída por toda a bacia do rio Tiantang. Tem duas coisas mais antigas do mundo: a mais antiga agricultura de cultivo de arroz e a mais antiga cerâmica pintada do mundo. Esta região de vales e colinas que foi desolada por 10 mil anos, mas tem escrito a história da civilização humana que tem mais de 10 mil anos com abundantes e maciças relíquias culturais escavadas. Arqueólogos chineses e estrangeiros falam muito bem da cultura Shanshen. Esta é uma inscrição do Shanshen Gary Crawford, membro da Academia de Ciências da Royal Society of Canada e professor de antropologia em Toronto, Canadá. Para mim, a cultura Shanshen exemplifica a adaptabilidade humana antiga, criatividade e beleza. A vasta quantidade de cerâmica escavada em Wuxi era a melhor do mundo na época. Como o primeiro grupo de pessoas a cultivar arroz, o povo Shanshen pode ser considerado os primeiros engenheiros biotecnológicos do mundo. É por isso que o lugar continua atraente para mim. Um bocado de arroz perfumado permitiu que a humanidade sobrevivesse e se reproduzisse por 10 mil anos. Uma bacia pintada com paredes em chamas forneceu a força motriz para o desenvolvimento sustentável da civilização humana. Talvez haja o vínculo estabelecido entre o antigo povo Shanshen de 10 mil anos atrás e o arroz nutritivo. Esse vínculo permitiu que o gene cultural de Shanshen, com 10 mil anos de idade, o berço do arroz do mundo, fluísse silenciosamente no sangue do povo chinês, geração após geração. Por toda a longa jornada de 10 mil anos, o povo chinês foi corajoso e tenaz e continuou avançando e progredindo. Assim, uma grande nação foi criada e uma esplêndida história da civilização chinesa foi escrita.